Sabe quando seu cachorro inclina a cabeça de ladinho e você solta aquele on automático? Pois é, 99% das pessoas acreditam que isso é apenas uma tática infalível de sedução, ou que ele está confuso com o que você disse. Parece fofo, né? Mas a verdade é bem mais impressionante e revela um nível de inteligência emocional que a gente nem imaginava. Você já parou para pensar que esse movimento pode ser a tentativa desesperada dele de ler a sua mente? Tem uma razão biológica e neurológica para essa fofura que muda completamente a forma como você enxerga a relação com seu cão. Vou te revelar agora o que realmente acontece no cérebro dele nesses 2 segundos em que ele vira o pescoço, e garanto que você nunca mais vai olhar para o seu amigo de 4 patas do mesmo jeito. O que vou te contar não é para tirar o encanto do momento, muito pelo contrário, é para te mostrar que a conexão entre vocês é muito mais profunda do que parece. Sou psicólogo e estudo comportamento há anos, e o que a gente descobre sobre a comunicação não verbal entre espécies é fascinante. Olha só o que acontece de verdade. Vamos começar entendendo a anatomia, mas de um jeito que você vai sentir na pele agora mesmo. Para entender por que ele faz isso, a gente precisa falar sobre o efeito do focinho. Cães com focinhos mais longos, como pastores alemães, goldens ou labradores, têm um ponto cego bem no meio do campo de visão. É uma questão física. Para eles, o próprio nariz atrapalha a visão binocular perfeita quando eles estão focados em algo bem à frente deles. E o que está bem à frente deles quando você fala? O seu rosto. Mais especificamente, a parte de baixo do seu rosto. Faz um teste rápido comigo agora mesmo. Fecha a mão em punho e coloca o polegar encostado na ponta do seu nariz, na vertical, como se fosse um focinho. Agora tenta olhar para mim ou para um ponto fixo na sua frente sem mover a cabeça. Percebe como o seu punho bloqueia a parte inferior do que você está vendo? Se eu estivesse falando com você agora, você não conseguiria ver minha boca direito. Agora, inclina a cabeça para a direita ou para a esquerda. O que acontece? O obstáculo sai da frente e você ganha um campo de visão limpo da minha boca. É exatamente isso que seu cachorro está fazendo. É mecânica pura, mas com uma motivação emocional. Parece frio falar de mecânica, né? Mas na verdade isso mostra como a conexão com você é vital para ele. Ele não está apenas ouvindo sons aleatórios, ele está tentando desesperadamente ver os seus lábios. Mas por que a boca é tão importante para um cachorro? Porque na natureza e na evolução da convivência com humanos, a boca é o maior indicador de intenção. Dentes à mostra podem significar ameaça, um sorriso, relaxamento, lábios franzidos, preocupação. Ele precisa ver a sua boca para saber se o tom de voz que você está usando combina com a sua expressão facial. Ele quer saber se você está feliz, bravo ou triste. É um esforço genuíno de empatia cognitiva. Ele está abrindo a cortina para te enxergar por completo. Isso nos leva a um ponto crucial sobre a inteligência deles. Se o seu cão é genuíno e está realmente engajado, ele vai fazer essa pausa, inclinar e processar. É o equivalente canino de quando nós, humanos, apertamos os olhos e nos inclinamos para frente para prestar mais atenção em alguém. Se ele não estivesse nem aí para o que você sente, ele não se daria ao trabalho de ajustar o ângulo da visão. O cachorro que inclina a cabeça é o cachorro que se importa. Deixa eu te contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Vamos chamar esse cachorro de Thor, um Border Collie super atento, e o dono dele, o Carlos. O Carlos me contou uma situação que ele achava que era apenas engraçada, mas que na verdade era pura leitura comportamental. Ele disse: um dia eu cheguei em casa super estressado, sentei no sofá e comecei a desabafar em voz alta, quase chorando. O Thor subiu no sofá, ficou me olhando fixo. Eu continuei falando, mudando o tom de voz, ora bravo, ora triste. O Thor inclinou a cabeça para a direita, travou. Depois, inclinou para a esquerda. Ele parecia um pêndulo. O Carlos achou que o Thor estava confuso com o barulho. Mas olha o que realmente estava acontecendo ali. O Carlos estava emitindo sinais mistos. A voz estava alta, o que poderia indicar perigo ou raiva, mas a expressão facial era de tristeza. Para um cão, essa incongruência é um quebra-cabeça. O Thor não estava brincando. Ele estava ajustando o foco visual para ler as microexpressões na boca e nos olhos do Carlos, tentando cruzar essa informação com o som que entrava pelas orelhas. As orelhas dele, aliás, também se movem nessa inclinação para localizar a origem vertical do som com mais precisão. O resultado? Quando o Thor finalmente entendeu que não era raiva, mas tristeza, ele parou de inclinar a cabeça e simplesmente deitou o focinho no colo do Carlos.
O que o Carlos descreveu não foi um truque fofo, foi um processo complexo de análise emocional para decidir como agir, com medo ou com consolo. Ele escolheu consolar. Isso é fascinante porque quebra aquele mito de que o animal só entende comandos básicos. Não, ele entende intenção. E para entender intenção, ele precisa de todos os dados possíveis: som limpo e visão desobstruída. É um mecanismo de sobrevivência, sim, mas é um mecanismo que evoluiu para priorizar a relação com o ser humano. Pensa bem, a evolução não gastaria energia criando um comportamento desses se ler a sua emoção não fosse crítico para a vida dele. Agora, talvez você esteja pensando, mas e os cães de focinho achatado, como os pugs ou bulldogs? Eles também inclinam a cabeça. Sim, e aqui entra a parte interessante. Embora eles não tenham um obstáculo visual tão grande, o comportamento de inclinar a cabeça muitas vezes se torna um reforço social. Eles aprendem que quando fazem isso, nós reagimos com carinho, com risadas, com atenção. Mas, mesmo neles, a componente auditiva continua valendo. Ao inclinar a cabeça, eles ajustam a posição das orelhas para captar melhor as nuances da sua voz. É como se eles estivessem ajustando a antena do rádio para sintonizar melhor na estação você. Então, decifrar esse gesto não é mágica, é sobre perceber o esforço de comunicação. O seu cachorro está usando o corpo todo para dizer: estou aqui, estou tentando te entender, me dá mais informação. Hoje à noite, ou na próxima vez que você for conversar com seu cachorro, faz esse teste. Fale com ele usando um tom de voz empolgado, mas esconda a boca com a mão ou use uma máscara. Observe se ele inclina a cabeça mais vezes ou de forma mais exagerada, tentando buscar a informação visual que falta. Depois, tire a mão, sorria e fale. Veja como a reação muda. Só preste atenção nisso. Você vai ver a ciência acontecendo na sala da sua casa. Entender a ciência por trás desse gesto não diminui a beleza dele. Pelo contrário, torna tudo ainda mais espetacular. Saber que aquele movimento de cabeça não é só charme, mas um esforço biológico para se conectar com a sua emoção, mostra que o amor do seu cachorro não é apenas instinto cego. É atenção plena. É ele dizendo, do jeito dele: eu vejo você, e eu quero entender o que você sente. Isso sim é amizade verdadeira.